Podcasts Band News FM. Vamos com tudo, com Felipe Moura Brasil. Salve, salve, ouvintes e espectadores da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil e essa é mais uma edição do meu podcast Vamos com Tudo, todo domingo às 18 horas no canal de YouTube Rádio Band News FM, e é claro que eu pego alguns trechos para colocar nos nossos jornais de segunda a sexta como aperitivo para chamar o público. E além de entrevistar aqui grandes músicos, compositores, escritores, jornalistas, tem que dar a oportunidade, a vez aqui para o pessoal que está fazendo coisas muito criativas nas redes sociais. Eu mesmo vim das redes sociais, comecei a escrever os meus artigos por lá e valorizo muito aqueles que usam com inteligência as redes sociais para trazer, inclusive, mais cultura para a gente. Então, eu escolhi, porque gosto muito dos vídeos das duas. Elas não são uma dupla, eu estou unindo aqui pela primeira vez. Elas dão aula de inglês e fazem vídeos muito divertidos, muito engraçados, que vocês vão passar a acompanhar, se é que já não acompanham. Então, Paula Gabriela, a teacher Paula Gabriela, e a teacher Paloma, a Palomita, como ela é conhecida. Vou começar pela Paula Gabriela. Seja muito bem-vinda, muito prazer recebê-la. Muito obrigada. Obrigada, gente. What's up? Felipe, obrigada por ter convidado. Deixa eu dar oi para a Palomita também. É muito engraçado. Elas não são uma dupla. Não, porque senão o pessoal ia pensar que era uma dupla sertaneja, né? Paula Gabriela e Palomita, ou Palomita e Paula Gabriela. Gente. Mas nada impede que vocês façam isso depois do programa. Não, para tudo. Paulo e Palomita, vamos conversar depois. Nossa! Vamos conversar depois. Eu já achei. Vou vender um curso online, pelo amor de Deus. Com certeza, não. Paulo e Palomita realmente ficou incrível. E eu dou as boas-vindas a você também, Palomita. Muito obrigado por ter topado esse programa. Obrigada, fico lisonjeada pelo convite também. Aliás, aproveitando para falar, o pessoal vai aprender inglês aqui também, tem as dúvidas mais comuns aqui que elas vão trazer. Esse programa é bom que a gente consegue uma aulinha de graça também. Mas, falando nisso que a Palomita topou, um dos vídeos que mais repercutiram da Palomita, e para mim teve até uma ligação com a minha memória afetiva, foi o vídeo do Não. Que a Palomita ela faz uns vídeos numa série que até lembra, de certa forma, as organizações Tabajara, do Cacete e Planeta, mas não é com um produto específico, é com algo abstrato. Então, ela fala, agora os seus problemas estão resolvidos, depois que você descobre o não, né? Aí você aprende a dizer não e você tem uma série de situações na vida que ficam resolvidas e ela faz isso de uma maneira cômica. Tem o não, tem a autorresponsabilidade, tem a procrastinação. E aí eu fui chamá-la para fazer o podcast, fiquei com medo de receber um não, mas felizmente foi o sim, né, Palomita? Nossa, sim, claro. Fazer o vídeo do não, porque eu escrevi uma crônica, é por isso que tem essa memória afetiva, uns 15 anos atrás, e eu brincava dizendo que a pessoa vira adulta quando ela aprende a dizer não. Aí eu vi o seu vídeo e falei, é exatamente isso, olha só, uma pessoa amadurecida. Diga, Palomita. Cara, e é exatamente isso. Todos os meus vídeos são baseados na vida real. E eu tirei do meu trabalho, do trabalho que eu estava naquele momento, e eu não sabia falar não. E eu vi que eu me anulava e fazia as vontades das outras pessoas e eu acabava me prejudicando. Até o momento que eu falei o meu primeiro não. E eu senti um alívio tão grande. E a pessoa que recebeu falou, então tá bom. Me respeitou e eu falei, calma, não acontece nada se eu falar não. É assim que funciona? O mundo não acaba. Aí, desde então, eu fiz o vídeo naquele dia que eu dei meu primeiro não e mudou a minha vida mesmo. Você tá afim de ir para tal lugar? Não, porque eu não quero. Eu não vou fazer porque todo mundo quer que eu esteja, porque eu não estou afim. E realmente o não foi libertador na minha vida. E esse vídeo, inclusive, ajudou muitas pessoas. Eu recebo mensagens até hoje de gente que falando, nossa, foi libertador para mim o seu vídeo. Exatamente, é um vídeo que serve como terapia, né? Você estava falando e eu estava lembrando aqui que eu não bebo, por exemplo. Olha só, o cara chato do grupo, aquele que não bebe álcool. Nossa. Você imagina quantas vezes na minha vida eu precisei dizer não?
a quantos apelos de amigos, de todo mundo querendo me embebedar, querendo ser a pessoa responsável por me fazer beber, e eu dizer não. Mas, olha, é um sinal de personalidade. E a Paula Gabriela tem um vídeo, também, tem vários, né, que eu acho sensacionais. Tem o vídeo do You don't look like Brazilian, né? Como é que é a frase? Que olham a Paula e falam assim, não, você não parece brasileira. E aí ela imita a brasileira e tal, para convencer a pessoa. Diga, Paula. Isso aconteceu várias vezes comigo quando eu fui para a Austrália, porque a questão do estereótipo, né? A gente sabe como é que é. Então, exatamente. Eu tenho a pele clara, eu tenho olho claro, então eu não devo ser brasileira, né, gente? Então eu escutava bastante, sabe? Nossa, mas você não parece brasileira. Mas também a mente pequena, né, cara? Se eles soubessem o que é um brasileiro, olha o tamanho do país, né? Alguém do norte, alguém do sul, é completamente diferente. Mas acho que uma coisa legal, quando a pessoa te fala, né, you don't look Brazilian, você não parece brasileiro ou brasileira, é perguntar assim, não, e como é que é um brasileiro? Descreve para mim. Exato. Deixa a pessoa sem graça, sabe? Vai, descreve para mim. Somos apenas 200 milhões, né? Quase não tem uma variedade por aqui, o país imagina. É pequenininho, imagina. E tem outro vídeo seu, Paula, que eu adoro também, porque é algo sobre o que eu falo há muito tempo, e até estava conversando esses dias na própria redação da Band News FM, que é o que a gente passa muito, né, na área jornalística e até na área política, mas a área política envolve aí outros fatores, militância, muita distorção e tal. Mas em qualquer postagem, sobre qualquer assunto cultural, ameno, na rede social, tem muita gente que entra lá para comentar e perguntar algo que está escrito na própria postagem, né? Ou às vezes você faz um título do vídeo, se a pessoa clicar, der o play e assistir ao vídeo, ela vai ver que a sua resposta está lá, mas mesmo assim ela pergunta. E você faz, com todo o seu potencial aí de atuação, seu talento de interpretação, você faz a pessoa postando e a pessoa perguntando, né? O que é muito divertido. Isso acontece também bastante com vocês, eu imagino. É bem comum, né? É bem comum, porque acho que trabalhar no Instagram é trabalhar com o público do imediato. Eles querem tudo muito mastigado e eles querem tudo no primeiro segundo do vídeo. Então, eles raramente ficam até o final e eles raramente leem a legenda. Então, assim, às vezes... teve um dia que eu postei uma expressão, eu postei sobre a expressão so far, so good, que significa até aqui tudo bem. E aí postei um vídeo sobre isso. E no final do vídeo, eu coloquei um músico, se não me engano é o Bryan Adams, cantando uma música chamada So Far, So Good. Gente, os comentários. Teacher, você conhece a música do Bryan Adams? Meu Deus! Eu literalmente coloquei a música no vídeo. É bem assim. Se você anuncia, por exemplo, uma noite de autógrafo às 5 horas na livraria tal, no bairro tal, com o endereço, que horas que é? Mas em qual livraria? É o título do livro. É mais ou menos assim as redes sociais. Diga, Palomita, a sua experiência. Não, com certeza. Inclusive dos meus vídeos, na verdade. Eu estou tendo esse problema agora com o último vídeo, principalmente no TikTok, porque a galera não está entendendo a mensagem. Eu falo, gente, tá lá. Mas não, a galera não compreende, ou às vezes exatamente isso. E aí é isso que não faz a gente ter engajamento, que a pessoa não assiste até o final. Então tem que ser muito genial na sacada de pegar nos primeiros segundos para a gente ter mais views e mais likes. Esse é o segredo, né? Exatamente. E tem uma distração muito característica dos brasileiros, né, que também é turbinada aí com as redes sociais, com a internet. Muita gente que não faz aquele esforço inicial para matar a curiosidade e quer transferir para você aquela responsabilidade de atender a essa demanda individualmente. Então, você está lá fazendo uma postagem para milhares de pessoas e cada uma quer uma atenção individual para você explicar de uma maneira particular. Obviamente, vocês, por serem professoras de inglês, vocês têm que ter muita paciência também, né? O professor faz parte da vocação dele ter paciência com o aluno para repetir, até o aluno aprender. Mas como é que é essa experiência de dar aulas de inglês no Brasil? Vocês estão dando aulas online só? Vocês são empreendedores? Vocês têm empresa privada? Aproveite esse espaço aqui para fazer o merchan, antes da gente trazer uns aperitivos aqui de dúvidas adicionais. Por favor, Paula Gabriela. Vender o peixe, Palomita. Vende peixe. Posso começar? Vende o peixe assim, de uma maneira criativa, Paula. Né? A minha experiência como professora, na verdade...
começou com 18 anos, e eu tenho 25 hoje, então faz um tempinho que eu tô aí nas salas de aula, só que agora é tudo online, né? Já trabalhei com criança, adolescente, adulto, já trabalhei com público idoso, e agora eu estou atuando de forma online, né? Por conta da pandemia, claro, não tem como dizer que não afetou, mas tem dado muito certo, sabe? Acho que as pessoas, elas antes tinham um preconceito de fazer aula online. Ah, não, mas eu quero estar na sala de aula, quero ter contato com o professor. Aí a pessoa descobre que dá para ter contato com o professor fazendo online, porque tudo está online, né? Então, hoje em dia eu trabalho num curso online, eu sou professora de gramática no curso Gavin's Elite Squad, que é do Gavin Roy. Trabalho também nas redes sociais da Fluency Academy, que é uma escola fantástica, tem aí 7 idiomas. E no próximo mês estou lançando meu próprio curso. Fiquem por aqui! Olha, só veio na hora certa essa entrevista. Né? Veio. Novidades por aí. E acompanhe no Instagram das duas. Teacher Paula Gabriela e Palomita. Palomita, e você? Bom, a minha experiência já faz 6 anos que eu dou aula de inglês. Calhou, na verdade, foi uma oportunidade numa escola que eu já havia estudado, porque eu tive experiência 2 vezes, né, nos Estados Unidos. E eu dei aulas em muitas escolas, dei para crianças, dei para adultos. E aí eu achei o meu método, o que eu gostava de aprender, e eu gosto mais de conversação. E aí eu comecei a dar aulas particulares. Comecei com família e depois foi vindo mais alunos por indicação. E hoje, atualmente, não dou aula em escolas, e eu dou aula particular. Sou MEI, tenho minha própria empresa e tenho as minhas alunas. Coincidentemente, são todas alunas mulheres, mas de cada uma numa faixa etária. E eu adoro, acaba sendo uma sessão de terapia dos 2 lados, eu acho maravilhoso. E elas falam que elas nem sentem que aprendem inglês, então, para mim, assim, é bem bacana. Então, essa acabou sendo uma profissão fixa para mim, mas, na verdade, eu fiz muitos cursos fiz no Wolf Maia, fiz muitos cursos de teatro, e meu sonho sempre foi ser atriz. E aí começou a pandemia, eu baixei o TikTok e, mesmo sendo professora de inglês, eu queria resgatar aquela veia artística. Falei, vamos começar esse TikTok, ver o que é isso. E aí acabou trazendo uma super vontade de voltar a estar em frente às câmeras. E aí eu comecei a conseguir fazer alguns vídeos virais e estou crescendo a cada dia, estou muito feliz por isso. Então é uma coisa que eu estou andando juntas atualmente, mas no futuro eu gostaria de viver só da minha arte. Palomita, a gente é muito parecida. Agora que eu tô escutando... o Felipe que juntou as pontas. Olha só. Eu sou empresário, terei 10% depois de todo o sucesso da dupla, mas vamos lá. Paulo e Palomita, tô falando para vocês. Mas é muito engraçado, porque eu cursei letras, eu tenho dupla licenciatura em português e inglês. Só que quando eu fiz 18, que eu tinha que me inscrever na faculdade, meu coração tava assim, ó, artes cênicas, letras, porque eu sempre amei teatro, então me identifiquei. E eu acho que tem muita gente por aí como a gente, né, Palomita, que é professor, que tem esse lado de lecionar, e daí que consegue misturar com o teatro, isso é muito bom. E eu me senti como você, ali no Instagram, no TikTok, eu encontrei um ponto de encontro entre essas duas paixões. Que legal. E ser professor é muito disso, né, de se expressar, de trazer um pouco do foco pra gente. Com certeza. Se expressar em geral, é muito legal. O palco ali do professor, ele dá esse espaço aí para criatividade, até para você fazer com que os alunos se interessem mais pelas aulas. São esses recursos que o professor pode ter para entusiasmar, para gerar uma maior empatia. Na pandemia, o ano passado, eu tinha que dar aulas para as crianças de 3 anos online. Então, acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, manter crianças de 3 anos entretidas online. Mas também não quis mais, né? É bem desafiador. E você tem que ir lá se vestir de palhaço na frente para entender aquelas 2 horas de aula. E bem puxado. Quanto atingiu o vídeo do não viralizou de uma maneira avassaladora, né? Sim, agora tá em 2.400.000, eu acho, no TikTok, e no Instagram também, por aí, passou dos milhões. Que beleza. Viralizou, né? Viralizou bem.
E, Paula, você falou da Austrália e a Palomita dos Estados Unidos. Vocês duas, portanto, já fizeram intercâmbios. Em que circunstâncias foram esses intercâmbios? Começando por você, Paula, na Austrália, você foi realmente estudar lá, sem querer invadir aqui o território pessoal, mas houve um estudo de inglês, ou uma profissão sendo exercida lá? Como é que foi? Na verdade, eu peguei um visto de estudante, porque a forma mais fácil de você conseguir um visto australiano é você se matriculando em um curso. Né? Então, eu fui em 2019, eu já era fluente, eu já dava aula, eu parei a minha faculdade para ir fazer esse intercâmbio. E aí lá eu estudei inglês, dei uma lapidada, né? Peguei uma turma avançada, foi muito bom, porque a gente não para de estudar. A gente é professor para sempre e a gente é aluno para sempre, né? Então, eu continuei estudando e eu trabalhei lá também. Porque, gente, é caro, viu? Tive que trabalhar. Eu trabalhei faxinando, trabalhei em zoológico, trabalhei no aquário, trabalhei no museu de cera, eu trabalhei de tudo lá, cara. Eu fui garçonete, foram muitas coisas. Quanto tempo ficou? Eu fiquei 8 meses lá. 8 meses. 8 meses. Uma baita experiência, né? E quais foram as cidades, Paula? Perdão? Eu morei só em Sydney. Em Sydney, né? Sydney. Eu morei em Sydney, porque eu tô no Brasil, eu posso falar Sydney, tá? Eu morei em Sydney. Eu morei em Sydney. E eu visitei o estado de Queensland, porque eu queria muito tirar foto com koala. Ai, gente, é um sonho. E lá não é permitido. E lá não é permitido. Só no estado de Queensland que é permitido, porque lá tem toda uma regulamentação para você chegar perto de um koala, né? Então, eu trabalhei um tempão no zoológico, não pude nem chegar pertinho do koala, então eu fui para lá visitar e já peguei um no colo por 2 segundos e foi fantástico. E você disse que não parece brasileiro, porque você é muito branquinha e tal, você não gosta de praia, porque a Austrália é cheia de praia lá, bonita, famosa no mundo todo. Você frequentava? Felipe, não, deixa eu te contar. Eu estou dessa forma pálida que vocês estão vendo, porque faz 2 anos que eu não saio da minha casa. Não, quando eu fui para a Austrália, muita gente da minha família, meus amigos falaram assim, nossa, mas você vai voltar bronzeada, surfista. Quando a pessoa fala Austrália, a gente pensa assim, né? A pessoa surfando, vivendo... Olha os estereótipos aí. Pensa que é só com brasileiro? Não, com australiano. Os estereótipos. Cara, eu cheguei lá, os 8 meses que eu vivi lá, foi 8 meses de frio, ventania, eu trabalhava perto do porto, mas era um frio. E assim, o único dia que a gente tinha para descansar, para passear, eu tava super cansada de tanto que eu trabalhei. Então, não ia pra praia. Eu não quero ir pra praia, eu quero ficar em casa. Gente do céu, não deu para bronzear, não. Não rolou. Não, mas rolou uma baita experiência aí, profissional e pessoal, com certeza, porque a Austrália também incrível. É muito rica para além das praias. Eu mesmo fiz intercâmbio em Madrid, na Espanha, estudei 6 meses da faculdade lá, foi uma baita experiência, conheci gente do mundo todo, e embora muitos brasileiros tenham a imagem da Espanha praiana, de Barcelona e tal, eu estava lá em Madrid, na metrópole mesmo, mais similar aqui com São Paulo, né? Eu sou do Rio, mas estou em São Paulo nessa semana, já volto para o Rio, e deu para aprender muita coisa e voltei de lá com muita história para contar. Aliás, muita história eu contei de lá, escrevendo crônicas já para a internet naquela época. E você, Palomito, foram 2 vezes nos Estados Unidos ou uma só? Aí eu falo, a maior riqueza é o intercâmbio. Acho que não existe nada na vida que te enriqueça mais como um intercâmbio. Eu fui a primeira vez, sempre foi meu sonho. Meus pais falam que eu acordei falando Estados Unidos. Vai, criatura, vai! Aí em 2013 eu terminei meu colegial e fui estudar numa faculdade lá no campus no Kentucky. Galera, vocês sabem o que é o Kentucky? Pensa no filme da Sessão da Tarde. É um filme da Sessão da Tarde. Os amigos que me adicionavam no Facebook eram aqueles com roupa de caça, com a cabeça do animal na mão. Era realmente um filme de Sessão da Tarde. Aí eu estudei lá 6 meses, mas também viajei por 1 mês. Aí eu morei na Califórnia, morei em Nova York, tive algumas experiências, fui fazendo contatos, e aí eu morei em vários lugares lá e me apaixonei. Eu voltei e falei, não é aqui que eu quero ficar. É lá que eu pertenço. E aí, depois de muitos anos, comecei faculdade, aí deu aquela crise na psicologia, eu comecei a fazer, eu falei, nossa, acho que não é psicologia, vou voltar para os Estados Unidos. Aí eu fui como au pair.
Eu também faço vídeo sobre essa experiência, que é como babá, né, numa família americana. E por mais que ninguém tenha entendido naquele momento, porque você está indo como babá, você já fala inglês, você já é professora, eu fui porque eu tinha que tirar a conclusão, se é aqui ou lá que eu quero ficar. E aí eu acabei vivendo a vida real, né, não só estudo, mas o trabalho, ser faxineira, ser tudo. O aluguel. Ser babá, além de ser babá e tudo mais. Aí eu falei, bom, não é aqui, prefiro estar perto da minha família, mas foi assim uma experiência de 1 ano enriquecedora. Viajei bastante e vivi muitas experiências. Ainda não tinha aprendido a falar não, mas o processo ajudou com certeza, porque são muitos desafios também, a galera romantiza muito, mas é muito desafiador também, né, o intercâmbio. Mas valeu a pena e aqui estou de volta com a certeza de que quero ficar e morar aqui no meu país mesmo. E a gente não falou de qual cidade vocês são aqui no Brasil e em qual vocês já moraram. Paula Gabriela, você é de qual cidade aqui? Eu nasci numa cidade muito pequena. Gente, vou representar minha cidadezinha aqui. Que emoção! O nome da cidade é Francisco Alves. Olha. E é uma cidade muito pequena. É a minha família e o vizinho. E acabou a cidade, basicamente. E os bois, Nesse momento, por exemplo, não tem ninguém lá. Não! Sacanagem. Não, Colocar uma vaca e com o rabo para fora. A última vez que eu chequei, tinha, assim, 6 mil habitantes. Então, é bem pequenininha mesmo. Cidade de interior. Mas eu vim para Curitiba com 7 anos e moro aqui desde então. E Palomita? Eu moro no interior, Piracicaba, interior de São Paulo. Piracicaba. E Paula Gabriela, quais são assim as dúvidas frequentes do inglês? Eu vejo que você faz vídeos específicos sobre certas expressões que têm vários significados. O que você tem assim de mais curioso para contar e que possa servir aí para os nossos ouvintes e espectadores, para eles perceberem onde é que estão errando? Olha, eu sinto que a maior dificuldade dos alunos, quando estão aprendendo, é entender que certas coisas não dá para traduzir ao pé da letra, porque não vai fazer sentido, gente. Para com isso, não vai fazer sentido. Então, aquela coisa assim, o aluno quer falar... Nossa, me caiu os butiá do bolso. Ele vem perguntar para você, como é que fala butiá? Não, porque eu quero falar que me caiu os butiá do bolso. Mas que expressão é essa? Butiá nem eu sei, eu sei. Eu não sei que língua é essa, não. Eu, como carioca... Não, butiá é uma expressão tipo assim, gente, tô chocada, me caiu os butiá do bolso. Mas, enfim, esse tipo de expressão. Então, eu sinto que expressões idiomáticas é uma coisa que falta. Os alunos, às vezes, os alunos não, né? Desculpa, as escolas tradicionais, elas focam na estrutura gramatical, naquele vocabulário muito básico, e falta expressão idiomática para dar personalidade do aluno ali, né? Então, se o aluno quer reagir a alguma coisa do jeitinho dele, ele não consegue porque faltou a aula de idioms, né? Então, eu dou várias dicas de como falar certas coisas em inglês. Não dá para dizer que vamos fazer uma vaquinha, let's make a little cow, né? A little cow, pelo amor de Deus, gente. Não dá, não tem como. Palomita, e a sua experiência em tirar dúvida dos alunos? Bom, em escolas era sempre o verbo to be, né? Que a mania das escolas tradicionais é começar por ele. Eu não começo as minhas aulas com ele. Não começo. Só vai ter lá na frente o verbo to be. Primeiro você aprende a falar, eu trabalho, eu faço, estudo, e depois eu sou. Vamos fazer assim? Só para não causar esse trauma, entendeu? Mas realmente é do verbo to be. E antes de estudar, de trabalhar, você nem é nada mesmo. Nossa, gente. Aí a gente tá numa filosofia aqui, hein? Nossa, tá muito profundo. Tocou na ferida, calma. Não, antes de falar não, você praticamente não existe, né? Mas olha, teve um episódio muito engraçado numa aula. Era um aluno de 60 anos numa escola, e eu sempre fui muito enérgica e sempre acelerada, né? E eu acho que eu chegava nas aulas, eu também me expresso muito, mexo as mãos e tudo mais. E aí um dia ele parou a aula e falou: Paloma, posso te perguntar uma coisa? Eu falei: pode. Você usa entorpecentes? Caramba! Que momento. Falei, não, cara. Aí eu falei, não. Ela, não, é porque não é possível você ser tão agitada e feliz assim. Gente, não é normal. Precisa de entorpecente? Falei, não, é assim mesmo. Eu passei por uma coisa bem semelhante. Estava fazendo uma aula ao vivo
Aí tinha lá os alunos assistindo e eles vão mandando no chat os comentários, né? E eu me empolgo demais quando eu tô falando as coisas. Eu me empolgo assim. Pouca gente entende o nível que eu me empolgo. Então, por exemplo, se eu ensinei uma expressão e eu lembrei de uma música com essa expressão, você me segura, porque eu vou cantar a música na sala de aula, não tô nem aí. Opa, peraí. Então tem que ter esse momento aqui na entrevista. Não, filé mignon, paywall, né? Não, aqui é só um aperitivo, mas para ver cantando tem que se matricular. Tem que ter uma palhinha, Paulo. Não, mas é aí que tá. Quando eu falo que eu canto, né, não quer dizer que eu canto bem, entendeu? Então eu vou poupar o ouvido de vocês disso. Mas eu me empolguei, eu comecei a cantar a música do Titanic. Olha. E, me empolguei total, assim, quando eu olho para o chat, uns 3 alunos, eu acho que ela bebeu alguma coisa, eles estavam conversando entre eles, assim, eu acho que a professora bebeu alguma coisa antes de entrar na aula. Gente, eu não bebi, não usei nada, eu sou assim. Vocês são assim, uma perguntando do entorpecente, a outra perguntando se bebeu. Eu sou o oposto, assim, na vida social, né? As pessoas vinham até mim, eu estava muito observador, como cronista que sou e tal. Você não vai se divertir, não? Você não está se divertindo? E aí eu respondi, assim, na maior seriedade, serena, assim, eu estou eufórico. Nossa! Mas a minha euforia, ela é toda interior, entendeu? Sem mexer o rosto, né? Eu estou eufórico. Estou eufórico. Sorrisinho lateral, né? Por dentro, eu estou eufórico. Mas, obviamente, no meu trabalho eu preciso falar muito mais de modo expansivo, mas na vida social... Hoje em dia, eu dou a desculpa de que eu já estou cansado do trabalho, que eu preciso falar muito, né, na frente da câmera, no microfone, então na vida social eu estou descansando, mas eu sempre fui mais calminho. Agora, você falou do Titanic, até foi bom você falar isso, porque eu já estava aqui pensando em perguntar sobre legenda de filmes. Vocês ficam ligadas muito, assim, se a legenda está certa ou errada? Porque eu mesmo fico. Agora, assistindo muito serviços de streaming, né? Eu fico vendo filmes e séries, e algumas, inclusive, políticas, e aí as traduções são piores ainda, porque há muitas nuances. Eu sou sommelier de tradução. Sommelier de tradução. Eu fico julgando, eu julgo. Perfeita essa expressão. Eu sou sommelier de tradução. Sommelier de legenda, eu sou sim, porque alguns streamings você não tem a opção de tirar, né? Eu gosto de tirar a legenda, até porque a gente, como professora mesmo, a gente tem que praticar, senão a gente vai ficando rusty, né? Aí, então assim, não... eu adoro quando só vem palavra em enferrujada, é isso que eu queria falar. Ai, desculpa, que eu sou bilíngue. Sacanagem. Mas assim, para não ficar enferrujada, eu gosto de tirar a legenda. Mas tem certos títulos ali nos streamings que não tem como tirar, né? E eu acho ótimo, porque é uma forma de estudo também. Você tá ouvindo, quando você escuta algo que você não conhece, você bate o olho na legenda e já identifica a palavra nova ali, né? Aí eu fico julgando, porque às vezes eu penso assim, não foi isso que o cara quis dizer. Me dá isso aqui que eu vou reescrever essa legenda. Como que é? Meu nome é Palomita e faz um dia que eu assisto filmes dublados. Olha, bolas, tira isso daqui. Tipo, o cara falou um puta palavrão. Esse o cara vídeo falou me rendeu um alguns puta haters. palavrão, né, Palomita? Ele falou um puta palavrão e você falou ora bolas, claro. Macacos me mordam. Macacos me mordam. Exatamente. É bem Sessão da Tarde, né? Aqueles filmes americanos cheios de palavrão e a Sessão da Tarde dá aquela expressão quase infantil, né? Muitas vezes infantil. Mas era proposital, né? Os caras não podiam colocar uma dublagem com palavrão porque ia para a Sessão da Tarde. Então, mas vocês nunca tiveram a oportunidade de trabalhar com isso, com tradução diretamente? Não. Eu não. Já trabalhei com tradução livre, né? Não juramentada, mas tradução, assim, de artigos e coisas assim, pequenas. Não gosto, fugi. Eu também não gosto. Não é bacana. É porque você não tem a liberdade de se expressar e fazer alguma coisa. É um trabalho no escritório, você, o seu computador, sua pesquisa e o documento. Isso, para mim, não tem interação com pessoas, já não tá legal. Uhum. Vocês precisam. Eu fiz algumas traduções para pessoas conhecidas, mas não quis mais. Aí a pessoa vem, você pode fazer uma tradução, é um artigo de 470 páginas, mas acho que é fácil, né? É tranquilo para você. Então, não faço traduções mais. Exatamente. Aliás, ontem eu estava vendo o vídeo de um advogado falando sobre aquelas pessoas que falam assim, não, você pode dar uma olhadinha aqui no processo, né? Viralizou aí também no Instagram,
Aí ele, posso dar uma olhadinha. E aí ele fica olhando só, e a pessoa fala, e aí? Então, já dei a olhadinha e tal, que a pessoa não paga, né? Para ter aquela consulta. A gente da área da comunicação é assim, já contei muita história assim, a esse respeito. Começa em casa, né? Meu filho, você que escreve, fiz alguma coisa bonita aqui para eu escrever nesse cartão de aniversário? Eu falo, escreve parabéns. Não, meu filho, me diz uma coisa mais bonita, você é tão criativo, faz aí suas colunas e tal. Eu digo, mãe, para escrever algo criativo é mais caro. Meu filho, uma coisa assim, né? Acho que todos nós passamos um pouco por isso. Mas vem cá, o trabalho criativo de vocês, fazendo esses vídeos super divertidos, aí atrai gente para o curso de vocês? Funciona como aperitivo? O pessoal gosta de vocês, fala, agora eu quero fazer o curso e tal. Essa professora é engraçada. Sim, funciona muito. Funciona muito porque você... Começando assim com a escolha de um professor particular, quando o aluno quer escolher um professor particular e ele quer fazer aquela aula experimental, sempre tem isso, posso fazer uma aula experimental? É porque a Palomita falou no começo da conversa aqui, é uma sessão de psicologia, né? Uma terapia que a gente faz, porque às vezes o aluno paga uma hora a aula, isso na época que eu dava aula particular, e o aluno só quer conversar. A gente tem o problema, na verdade é um problema que a gente tem solidão, a gente tem coisas, às vezes a pessoa, ela começa uma aula, que é um para um ali, e ela encontra ali uma oportunidade de conversar com alguém, então assim, um professor, ele tem que ser uma pessoa que você vai gostar, uma pessoa legal, uma pessoa engraçada, né? Quer dizer, não necessariamente engraçado, mas você tendo um perfil no Instagram, que é quase que um LinkedIn ali para você, né? Você mostrando, eu sou assim. Já pula a aula grátis, já não precisa mais, porque ele já conhece o teu trabalho ali. Né? Então, o primeiro passo você já deu, de mostrar a tua cara, mostrar o teu método, né? Então, acho que funciona muito bem, sim. E aí, funciona. Eu, às vezes, me gravo, né, dando aula, e as poucas vezes que eu gravei, vieram pessoas perguntar das minhas aulas e tudo mais, pelos meus vídeos, eu acho, pelo jeito descontraído, exatamente isso. E eu acho muito da leveza, porque os dias são tão pesados, então trazer um a um com leveza, eu acho que é muito legal. Tem vezes que eu nem abro o livro, porque a aluna só quer conversar. E às vezes essa aula é muito mais produtiva, ela aprendeu muito mais do que só abrir o livro e falar isso, aquilo, verbo to be, isso, aquilo. Estava pensando aqui no roteiro de um vídeo para vocês. Eu vou me tornar roteirista aí também, hein? Porque vocês devem ter alunos... Pode me ajudar, porque às vezes a gente está sem ideia, né, Paulo? Vocês devem ter alunos de várias cidades, de vários estados, e é muito engraçado, a gente muitas vezes reconhece de onde a pessoa é no Brasil pelo sotaque que ela tem em inglês. Então, o carioca, ao falar inglês, ele tem um sotaque específico, muitas vezes, né? Quando está, pelo menos, ainda naquele processo de adaptação, que não fala com sotaque americano ou inglês. O paulista, ele já consegue... Eu sou carioca, a gente fala esse chiado, né? Inglês. Sim. Então, para a gente... What's your favorite color? Então, para o carioca, é um esforço falar o S assim... como paulista e como em inglês de uma maneira geral, assim como o R, muitas vezes. Para o paulista isso sai mais fácil, talvez haja outras coisas que saiam mais difíceis, né? E vocês pensando assim, vocês reconhecem isso nos alunos que vocês têm, já que vocês dão aula virtual, imagino que tenha de todo o Brasil, né? Sim. Eu tenho uma história, posso contar uma história? Claro, para contar história, para jogar conversa dentro, como eu falo. Vamos lá, jogar dentro. Eu tinha uma aluna que... Eu descobri que ela era carioca, porque, coitada, ela se esforçava demais para fazer o som do R, né, do porta, carne, que a gente faz no inglês. Só que nessa escola onde eu trabalhava, a gente tinha... A base era inglês, então a gente conversava pouco em português com os alunos. E eu dando uma aula lá para ela, era um livro de perguntas e respostas. Eu fazia pergunta e via se ela conseguia dar a resposta para mim. E a pergunta era a seguinte... Do tigers eat other animals for food? Os tigres comem outros animais, né, como alimento, enfim. E ela foi tentar falar isso, né? Tigers kill other animals for food. E ela não conseguiu manter o R até o final. A frase que saiu foi, yes, tigers kill other animals for food. Quando ela falou for food, eu falei, você é do Rio, né? Entregou. Entrega. Isso é igual a piada de carioca com o paulista, né? Que o paulista chega no Rio de Janeiro, ensaia, né?
eu quero 2 pastéis, como é que é? Um chopp e 2 pastéis, né? E aí o sujeito pergunta, pastel de quê? Ele fala, de carne. Né? Ele não adiantou nada, tudo aquele ensaio. É a mesma coisa aí dessa história que você contou. E você, Palomita? Olha, eu sou do interior, então ajuda um pouco para falar o R do inglês, né? The door, lá, lá, lá. Então ajuda o R, que a gente já puxa de porta, porteira, portão. Mas de sotaque, assim, eu percebo só que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade de desapegar do sotaque brasileiro, que eu não sei imitar, mas é bem característico o sotaque do brasileiro, né? Então, eu sinto que quando pega, sei lá, uma pessoa de 15, 16 anos, é mais fácil você trazer a pessoa sem sotaque, sem muito sotaque. Mas os mais velhos é difícil. Então, e muitas vezes tem uma vergonha inicial que a gente sente de tentar falar o outro idioma como um nativo, né? E aos poucos você vai perdendo. Eu percebo que a maneira de falar de vocês, professores, que já estão acostumados, vocês já encarnam a pessoa que nasceu no outro país, né? Muita gente parece às vezes que prefere, porque sente vergonha, né? Prefere falar o inglês com o sotaque da sua cidade, da sua região, por ficar mais tímida, assim, para fazer para botar um outro timbre, muitas vezes. Eu mesmo que falo espanhol, morei lá, etc., embora não esteja praticando tanto, eu percebo que é um outro tom que você usa da sua própria voz para falar o outro idioma com mais facilidade. E muita gente não quer mudar esse tom, né? O espanhol tem... por exemplo, nós hablamos aqui, é uma diferença... Já afinou a voz aí, especial. Diga, é uma encenação, na verdade. É uma encenação, exatamente. Aí envolve todo esse viés artístico. Você assiste lá o La Casa de Papel e você começa a imitar o professor, porque você está imitando alguém, né? Por isso que é importante a gente, aprendendo um novo idioma, se conectar com essas coisas culturais, né? Filme, série, música, porque você está copiando aquele som. Mas eu sou bem extremista na questão de sotaque. Quando a conversa vira sotaque, eu já... Peraí, a gente não vai perder o sotaque, não vai falar como nativo. Você fala como um nativo do Brasil, porque você é nativo do Brasil. E a gente disfarça, mas o nosso sotaque tá ali. Não, acho que não tem como perder, não. Eles já notam que a gente não é de lá. Hi, Lorena. No primeiro Hi, Lorena, a gente se entrega. É verdade. Me fez lembrar Madrid, que eu sempre conto a história o espanhol é muito prolixo, né? Então, você está em Londres, tem lá o vão do metrô, tem aquele aviso famoso, que tem camisa, que é o Mind the Gap, né? Lembre-se ali do vão, para você não tropeçar, não cair, porque entre o vagão e a plataforma existe aquele espacinho. E aí você vai na Espanha, onde eles são mais prolixos, e vocês sabem qual é a mensagem, né? Sabe qual é a mensagem? Não. É assim... Atención, estación en curva. Al salir, tengan cuidado para não introduzir el pie entre coche e andar. Quer dizer, são 18... Até lá você já introduziu o pé, a perna, já caiu no buraco. São 18 palavras contra 3. Veja como o inglês é assim, mind the gap. E acabou. Muito bom, muito bom. E qual é o projeto de vocês, então, para o futuro? É dar mais aula de inglês, continuar fazendo vídeo nas redes sociais? Palomita, eu sei que é ir para Hollywood para ser contratada no próximo filme da Sessão da Tarde. E você, Paula Gabriela? Gente, lecionar é minha paixão, então eu vou continuar lecionando, sim. Como eu falei, vou lançar o meu próprio curso, já estou nas gravações. Um curso cheio de análise de séries e música, e o que foi dito nessa entrevista, bem assim, em inglês da vida real, sabe? E tá sendo muito legal fazer, a gente vai lançar no próximo mês. Eu terminei minha graduação agora, então, em termos acadêmicos, não sei para onde eu vou, não sei se vou, não sei se fico, não sei para onde eu vou, mas com certeza a área de ser professora não tá nos planos de sair do meu caminho, não. Palomita, se for chamada para fazer cinema, ela larga tudo, né? Eu estou aberta, quem estiver assistindo, estou aberta para qualquer oportunidade, não vou parar de fazer meus vídeos, o Felipe não vai deixar, né, Felipe? Não vou deixar, é ótimo. E olha, eu tenho uma rotina pesada, falando aí sobre todas as sujeiras da política brasileira, a criminalidade do Rio de Janeiro, então... Abrir a internet e ver vídeos divertidos, humoristas que volta e meia
eu entrevisto aqui no podcast, como o Fábio Rabin mesmo, que eu fui, inclusive, na peça dele em São Paulo, me chamou no palco, fiquei até preocupado ali naquele momento, mas deu tudo certo. Então, o Nelson Motta, que eu entrevistei aqui, inclusive, ele falou, nesse momento do país, muito conflagrado, muita confusão, a gente precisa escutar os humoristas. E eu nunca vou esquecer, porque eu sempre gostei, eu sempre vi Sessão da Tarde quando era moleque, sempre gostei daquelas comédias e fui me aprofundando cada vez mais, então adoro esse universo e valorizo quem está fazendo graça aí, porque fazer rir também é uma arte, né? Rir salva vidas. Que salva vidas. Riso cura. Exatamente. E certamente muitos alunos aí de inglês estão precisando de um professor, de uma professora que deem essa energia, né, que tirem graça ali para eles aprenderem e abrir, evidentemente, mais oportunidade no mercado profissional na vida deles. Vocês têm algum retorno, assim, de gente que estudou com vocês, que aprendeu, e aí que foi viajar e tal, depois agradeceu, porque aquilo ajudou bastante? Sim, na verdade, esse é o melhor retorno, né, Paula? É isso que faz a gente continuar, né? É verdade. Sim, às vezes até não, nem dessa questão do final, assim, de não aprendi, fui e me virei, mas assim, você posta uma dica de inglês e a pessoa vem na DM e fala assim, eu sofri tanto para falar isso quando eu viajei, agora eu vi teu vídeo, não vou esquecer mais. Ai, dá um quentinho no coração, é muito bom. Muito bom. Então, acompanhem as duas nas redes sociais, o Instagram e o merchan final. Pode fazer, Paula, por favor. @Teacher Paula Gabriela. E teacher se escreve Teacher. Vou deixar bem claro. Teacher. Vai lá, gente. Teacher Paula Gabriela. Dá pra aprender inglês e dá pra rir um pouquinho também. Que legal. O meu é oficial Palomita. Tentei tirar o oficial, mas não deu. Mas para me certificar de que não existem cópias, é oficial. Oficial Palomita. Você me acha em todas as redes sociais. Maravilha. E vocês, ouvintes, espectadores, assistam a esses vídeos que a gente citou. O vídeo da Paula Gabriela de não ser reconhecida como brasileira e tentar provar que é brasileira é muito divertido. O vídeo das perguntas que já estão incluídas na postagem da rede social. Os vídeos da Palomita, do não, da autorresponsabilidade, da procrastinação e vários outros que tem lá no Instagram delas. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pelo sim para essa entrevista, esse podcast delicioso, sereno. É bom ter essas conversas amenas também, nesse momento conflagrado do país. E é bom ver pessoas que tiveram dúvidas a respeito do seu rumo profissional, em razão de paixões aparentemente contraditórias ou distantes, né? Eu gosto de inglês e eu gosto de artes e tal, e muitas vezes a solução está aí, você criar um novo caminho juntando certos elementos, certas vocações, certos talentos, certas habilidades. Eu, obviamente, no mercado da comunicação também o leque é muito grande, eu sempre tentei ir juntando certos interesses diferentes, até já falei aqui no podcast e em entrevistas que eu dou, que eu tenho uma declaração do Joaquim Nabuco, o mais influente dos abolicionistas brasileiros, no livro Minha Formação, que ele falava da incompressibilidade dos interesses humanos dele, dos interesses dele em geral. E eu nunca esqueci isso, a incompressibilidade, quer dizer, não se pode comprimir. Os interesses dele eram muito vastos, eram muito amplos, e por isso ele foi escritor, foi político, influenciou nos rumos do debate público do país em diversas áreas diferentes, e é possível, muitas vezes, você juntar esses elementos ou você fazer um pouquinho de cada coisa, né? Desde que a sua alma esteja naquilo. E eu acho importante esse lado vocacional aqui também, porque o país muitas vezes fica focado em certos problemas e a gente não fala nas possibilidades humanas que cada um pode ter. E aí é bom a gente trazer um exemplo variado e vocês fazem parte, são representativas desse universo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Felipe. Obrigada, Palomita, pela companhia. E vamos pensar aí no Paulo e Palomita, hein? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, adorei a conversa. E vamos pensar numa dupla, Paulo. Vamos pensar. Obrigada, Felipe. Torço pelo sucesso de vocês e, eventualmente, quem sabe, daqui a um tempo a gente faz uma gravação, alguma outra zoeira aí, quem sabe entrevistando até uma quarta pessoa. Muito obrigado. Esse é o podcast Vamos com Tudo. Domingo que vem tem mais, às 18 horas, aqui no canal de YouTube Rádio Band News FM. Todos os episódios também ficam
ali reunidos no meu site www.felipemourabrasil.com. Um beijo a vocês, um abraço a todos os ouvintes e espectadores, até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Podcasts Band News FM.